Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos. Obrigada por você estar aqui comigo e com o Sérgio para assistir o RIC Rural nessa manhã de domingo. Obrigado mesmo. Vamos aos assuntos do programa de hoje. Estudantes de Cianorte criaram um delivery de peças agrícolas. A gente vê a necessidade e principalmente por ser um setor muito essencial para o desenvolvimento, principalmente do nosso país. Chuvas das últimas semanas acendeu o alerta dos produtores da região oeste, já que pode trazer riscos para a produtividade. Aumentando essas perdas aí, muitas propriedades, muitas lavouras não vão cobrir as despesas do financiamento, as despesas com a cultura. Meteorologista do Metsul Meteorologia fala da previsão do tempo com o fim do Laninha e a chegada do El Ninho e seus efeitos para a próxima safra. E tem boa notícia para o produtor. A tendência é que nós passamos a uma neutralidade, já quase nem tem mais Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Um assunto muito importante que a gente reforça hoje novamente é sobre as novas regras para as sementes salvas, que passam a valer essa semana. A partir de agora, o produtor vai poder declarar o transporte da semente juntamente com a reserva técnica. No momento da safra, a pesquisadora da Embrapa Soja, Cláudia Godoy, fala das doenças de final de ciclo. A gente teve um início de safra com temperaturas mais baixas, o que atrasou um pouco o desenvolvimento da soja, né? Aumentou um pouco o ciclo. E agora a gente está vendo uma ocorrência generalizada de ferrugem no final, né? E no Sabor da Terra desse domingo, a receita das fatias húngaras. O programa RIC Rural está no ar. Vamos começar o programa de hoje mostrando que estudantes de Cianorte criaram um delivery de peças agrícolas e vão à semifinal de uma competição de empreendedorismo. Pois é, Rose, olha que legal. O pai de uma das alunas, que é vendedor de peças, foi quem inspirou o projeto Vai Que Quebra. Vamos ver. Se tem algo que quem vive no campo sempre precisa, é isso: peças de reposição para maquinário agrícola. Afinal, não é raro um equipamento quebrando e até muitas vezes bem no meio da colheita ou do plantio. Difícil aí é encontrar quem vende a peça e de forma rápida. E é justamente nesse ponto que entra essa galera. Eles são estudantes e egressos de um colégio de Cianorte. E no ano passado se uniram para participar de um festival de ciência e tecnologia conhecido como SRI, o Sistema Regional de Inovação, realizado pelo Sebrae, justamente com a ideia de criar um aplicativo para fazer quem procura por uma peça encontrar quem tem a peça para oferecer. Praticamente um delivery. Foi assim que nasceu o Vai Que Quebra. A Vai Que Quebra ela é um marketplace de peças e equipamentos agrícolas. Ou seja, o nosso cliente ele tem uma fácil comunicação com o fornecedor. Ele vai entrar na nossa plataforma e dentro da plataforma ele vai ter a disponibilidade de fazer todo o processo de compra dessa peça ou desse equipamento. Contando também com uma equipe especializada para auxiliar o nosso cliente. Ou seja, o cliente ele está com um problema no maquinário dele e ele não sabe exatamente qual o modelo de peça que vai ser utilizado para fazer a manutenção desse equipamento. Então a gente vai ter uma equipe para auxiliar ele a fazer isso. Quem ajudou na ideia foi o pai da Letícia, que trabalha na área de maquinários. Acompanhando a rotina do meu pai, principalmente na questão dos finais de semana, eu percebia bastante a dificuldade de comunicação entre ele e os clientes. Durante safra, geralmente acontece a quebra das peças. Então os clientes sempre entram em contato ali para verificar a possibilidade de pegar a peça que precisa durante a produção ali. E às vezes a loja estava fechada, a gente não estava em casa, então dificultava tanto para ele como vendedor, quanto para o cliente que precisava da peça ali para usar em sua produção. Depois de participar do evento que reuniu grandes nomes das áreas de inovação, tecnologia e empreendedorismo, a equipe, que também é formada pela Márcia, a Caroline e o André, procurou o Sebrae para dar continuidade ao projeto. O Valdemar foi quem fez a mentoria com os alunos e egressos. E deu tão certo que agora eles estão entre os finalistas de um prêmio nacional que vai dar aos 6 melhores projetos do país uma viagem para Madrid, na Espanha, com tudo pago,
para 10 dias de pura vivência em inovação. Foi um mega evento que veio de uma governança que foi criada em outubro de 2021. E nós decidimos que uma das marcas dessa governança, chamado Sistema Regional de Inovação do MED Noroeste, seria exatamente um grande evento para a gente marcar a época no território, marcar a época em Cianorte, dizer assim, a inovação está aqui, a tecnologia está aqui e todos vocês podem se beneficiar disso. Então o evento é fruto dessa governança, são líderes da região MED Noroeste que se reuniram para debater e trazer ações de acesso à ciência, tecnologia e inovação para desenvolver o território. Apesar dessa plataforma ainda ser um projeto para o futuro, para quem está participando do desenvolvimento dela, a melhor resposta veio aqui do mercado. Isso porque já tem empresários do ramo procurando os estudantes para entrar na plataforma também. Foi assim com a Sueli, que apoia o projeto. Para a empresária, se o aplicativo for criado, excelentes oportunidades podem surgir. A gente apoiando os alunos aí, né? Eu tenho certeza que a gente vai contribuir tanto para nós como para eles. Se o aplicativo for para o mercado, vocês têm interesse em entrar? Temos interesse de entrar. Que daí já estamos até pensando nisso mesmo, né? Do cliente ter mais acesso nesse aplicativo, principalmente as peças, né? Fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. E se hoje os alunos chegaram tão longe, foi devido às oportunidades. A escola onde todos se conheceram tem o hábito de fomentar a inovação e o trabalho com a tecnologia através de oficinas, como conta a professora de Química, Física e Ciências Aplicadas, que hoje orienta a equipe. O projeto ele se iniciou em uma oficina de aprendizagem dentro da escola. Então, ano passado nós fizemos uma oficina onde os alunos tinham que desenvolver startups, ideias inovadoras. Então, nós convidamos pessoas do Sebrae, de outras universidades aqui da cidade, para avaliar eles, dar feedbacks no estilo de programas reality shows que a gente tem por aí, né? A partir disso, eles se interessaram pelo tema e a gente teve o evento SRI Festival aqui em Cianorte, onde também teve uma maratona de inovação, onde eles tinham que criar também ideias inovadoras. Então, uma sementinha já foi plantada ali dentro da sala, nesse projeto, essa oficina de aprendizagem. Foi uma abordagem interdisciplinar de todos os professores, né? E a gente levou para esse festival. Se o aplicativo renderá frutos no futuro ou vencerá a competição que vai acontecer em março, ainda não há como prever, mas está num excelente caminho. Não apenas ele, mas também esses jovens. Alguns aqui já conseguiram emprego por conta da experiência no projeto, e outros querem estudar para aprimorar ainda mais os conhecimentos na área de inovação e também de tecnologia. Sem dúvidas, estar aqui hoje, para eles, enche a todos de muito orgulho. Ajudar as pessoas principalmente, porque querendo ou não é um problema que a gente vive. Porém, a gente vê a necessidade e principalmente por ser um setor muito essencial para o desenvolvimento, principalmente do nosso país, né? Agora, nesse ano, eu vou começar o curso de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Também esse ano eu vou trabalhar no ramo de inovação. Agora em março eu inicio trabalhando no Sebrae, prestando auxílio para pequenas e médias empresas que estão aí no mercado. Tanto no ensino médio quanto no ensino superior, quando isso existe, os projetos dão certo, viram negócio, ou muitas vezes não viram negócio, mas aquelas pessoas saem dali e vão para outros negócios e conseguem posições destacadas. Então é primordial, é onde tudo começa. Ver eles crescendo, né? Alunos que entraram aqui no primeiro ano ainda bem inocentes, né? Crianças ainda, agora já estão pensando lá na frente, pensando em ser empreendedores, inovando e buscando coisas cada vez melhores. Isso é um orgulho assim que não tem como explicar, não tem palavras para explicar mesmo. Que legal, né, Rose? Pois é, boa ideia, bacana, né? Boa ideia. Bacana mesmo. Bom, gente, os preços do café voltam a subir esta semana no Paraná. Vamos às cotações. O café em coco, R$ 17,42 o quilo. O café beneficiado, R$ 1.060 a saca. O arroz, R$ 112 a saca, média estadual. O feijão carioca, R$ 360. E o feijão preto, R$ 270 a saca, média estadual. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando que a chuva das últimas semanas acendeu o alerta dos produtores da região oeste, já que pode trazer riscos para a produtividade.
E um especialista em meteorologia da Metsul fala da previsão do tempo com boa notícia para o produtor. Um assunto muito importante que a gente reforça hoje novamente: as novas regras para sementes salvas. E ainda hoje, no Momento da Safra, a pesquisadora da Embrapa Soja, Cláudia Godoy, fala das doenças de final de ciclo. E no Sabor da Terra desse domingo, a receita das fatias húngaras. Bom, gente, estamos de volta e agora vamos mostrar para você que a chuva das últimas semanas acendeu o alerta dos produtores da região oeste. A expectativa é de uma safra recorde de soja, mas a grande quantidade de água pode trazer riscos para a produtividade. Vamos ver. O Adriano plantou 220 alqueires de soja. Por aqui é um olho na colheita e outro no céu. A previsão do tempo para nós é fundamental, né? A gente sempre está com o olho numa semana para frente, 10 dias para frente, né? E daí se programando para fazer o planejamento, botar em dia o planejamento, né? Por dia, na região oeste, tem chovido uma média de 75 milímetros na última semana, o que obrigou muito o produtor a dar uma pausa na colheita. E a realidade por aqui é exatamente essa: metade da plantação de soja já colhida e a outra metade aguardando o tempo dar uma segurada. É que o excesso de chuva nos últimos dias tem atrapalhado a vida do pessoal no campo, mas pelo menos 40% da produção de Toledo já foi colhida. Se haverá danos em relação às chuvas dessa semana, nós só vamos poder mensurar isso a partir do avanço da colheita da soja na nossa região. A safra no Paraná está projetada em 20 milhões de toneladas. Apesar de alguns lugares apresentarem atraso por conta das chuvas, 7% da área de 5 milhões de hectares já foi colhida. O problema tem sido os produtores que atrasaram no plantio e agora estão sentindo os efeitos. Alguns, o financiamento que foi realizado não deve pagar nem os prejuízos. Agora, aumentando essas perdas aí, muitas propriedades, muitas lavouras não vão cobrir as despesas do financiamento, as despesas com a cultura. Planejamento fez a diferença na área plantada do Adriano. Dividir o tipo de grãos, antecipar o plantio e trabalhar com a tecnologia a favor vai evitar o prejuízo. Inclusive, ele acredita que deve colher mais que a média de saca por hectare. Do que eu plantei, eu devo fechar uma média aí. A média ela surpreendeu esse ano. Nós estávamos esperando uma média histórica aí de 150, 155 sacos. Nós temos áreas já perto de 200 sacas por alqueire. Temos áreas não tão boas ainda para ser colhidas, mas eu acho que vai ficar bem acima da média, na faixa de 160, 170 sacas por alqueire. Surpreendeu esse ano a soja. Bom, e agora uma boa notícia para quem vai colher a soja. Segundo meteorologistas, março deve ser mais seco e vai facilitar a colheita, mas a chuva deve voltar em abril. Acompanhe. As chuvas em excesso são características do fenômeno natural Laninha, que resfria as águas do Oceano Pacífico. Segundo especialistas, agora esses eventos estão chegando ao final, mas os reflexos devem permanecer por mais alguns meses. A tendência é que nós passamos a uma neutralidade, já quase nem tem mais Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Vagarosamente a gente vai tendo uma transição para neutralidade, que não é nem frio e nem quente a água do Pacífico Equatorial, e até a metade do ano a gente tem um El Niño, que é o aquecimento dessas águas do Oceano Pacífico Equatorial, ou seja, uma anomalia positiva, né? Então fica mais aquecido, mas até que a atmosfera se acople a esse padrão de aquecimento, demora um pouco. Então o inverno ainda vai ter os reflexos do Laninha. Depois de um início de ano de muita chuva, março deve ser um mês de seca, segundo a previsão, o que vai facilitar a realização da colheita. Em abril deve acontecer o retorno das chuvas, além das primeiras geadas de forma isolada em locais de grande altitude. O inverno deve ser marcado por frio, geadas e neve em trechos de serra.
Já na primavera e verão, vão acontecer os efeitos do El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico. Então a gente vai ter um inverno dentro do padrão, né? Um inverno que vai ter transição de massas de ar, vai ter geada, vai ter transição de massas de ar de origem polar, que deve estar trazendo episódios de neve no topo da Serra Catarinense, Serra Gaúcha, a região aí do Campos de Palmas, no Paraná. Mas dentro do padrão, assim, não é nem muito frio e também não é um inverno quente, né? É um inverno normal. Bom, e os preços dos grãos se mantêm estáveis, um pouquinho de alta no trigo. Vamos às cotações. O milho, R$ 76,00 a saca em várias praças do estado. A soja, R$ 157,00 a saca, média estadual. O trigo, R$ 90,00 a saca em várias praças do Paraná. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 1.200, média estadual. Nós falamos, pouco tempo atrás, aqui no RIC Rural, que o Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a Portaria 538 de 2022, que regula, dentre outros temas, a produção e a utilização de sementes. Bom, a medida atualiza normas para o uso próprio de sementes salvas e mudas que passam a valer a partir do dia 1º de março. Um assunto muito importante que a gente reforça hoje novamente, já que faltam poucos dias para que essas novas regras sejam adotadas na fazenda. Bom, sobre essas novas regras, a gente conversou com a Ana Paula Kowalski, técnica do Sistema FAEP-Senar Paraná, especialista no assunto, que falou dos pontos principais que o produtor deve ficar atento na hora de salvar sementes para usar na propriedade. A partir de agora, o produtor vai poder declarar o transporte da semente juntamente com a reserva técnica. Antes ele tinha que fazer a reserva e depois, em separado, a declaração de transporte ao Ministério da Agricultura. Além disso, agora o prazo foi unificado também, então o produtor tem até 30 dias após o plantio para fazer a sua declaração e 90 dias após a colheita, no máximo 90 dias após a colheita, ele tem que fazer uma eventual complementação de declaração. Então, se a quantidade foi alterada ou alguma outra informação que ele declarou inicialmente sofreu alteração, ele precisa comunicar também ao Ministério da Agricultura. Sobre a identificação do local de armazenagem da semente também é uma novidade trazida pela portaria. O produtor tem que ter alguns dados mínimos sobre a reserva que ele está guardando na propriedade rural para plantar na safra seguinte, como o nome da cultivar, a espécie, a quantidade de semente reservada, quantas sacarias ou quantos big bags ele está armazenando, para facilitar o serviço de fiscalização. Como essas regras elas estão estabelecidas na lei, no decreto e também nessas portarias complementares do Ministério da Agricultura, o produtor que infringe essas regras está sujeito à autuação pelo Ministério da Agricultura e também às multas, de acordo com o grau de gravidade da infração que ele cometeu. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando o momento da safra de verão, falando de doenças de final de ciclo com a pesquisadora Cláudia Godoy da Embrapa Soja de Londrina. E ainda hoje, no Sabor da Terra, você não pode perder a receita das fatias húngaras. Bom, estamos de volta e agora momento da safra de verão 2022-23. RIC Rural, no momento da safra de verão 2022-2023. O momento da safra de verão 2022-23 de hoje vai falar sobre doenças da soja. Eu estou aqui com a pesquisadora da Embrapa Soja de Londrina, Cláudia Godoy, especialista nesse assunto. Cláudia, nós estamos encerrando praticamente a safra de verão, a safra da soja. Como é que foi? Como é que decorreu com relação a doenças esse ano? Bem, esse é um ano que está bastante favorável para a soja, A gente está tendo chuvas bem distribuídas, E isso acaba favorecendo também várias doenças, Então a gente teve um início de safra com temperaturas mais baixas, o que atrasou um pouco o desenvolvimento da soja, Aumentou um pouco o ciclo. E agora a gente está vendo uma ocorrência generalizada de ferrugem no final, O bom é que está chegando no fim, mas o Paraná ele tem uma janela de plantio bastante ampla, Então a gente tem sojas mais novas que vão receber uma grande quantidade de inóculo da ferrugem e o produtor ele tem que ficar atento, Porque é uma doença é a doença mais severa que a gente tem na cultura. Essa incidência da ferrugem no Paraná, você disse então que está em todo o estado?
Sim, está em todo o estado. A gente observou algumas regiões ela iniciando antes, né? Os produtores, muitos fazem aplicações preventivas, né? Mas a gente tem observado algumas perdas de controle, né? Os fungicidas, eles não são 100% eficientes, né? Então, hoje é muito fácil você entrar numa lavoura e encontrar ferrugem. E se o produto ele foi mais fraco, né? Tem uma eficiência menor, o produtor ainda pode ter redução de produtividade, porque é uma doença que ela desfolha bastante rápido a soja. Essa soja que a gente tem aqui perto, o produtor acabou de trazer, eu inclusive vi ele trazendo para cá. O que dá para falar? Porque aqui está uma planta bastante infestada com ferrugem. Quando a gente olha, a planta está bem verde, né? Mas se você pegar as folhas de cima já, né, e observar contra a luz, você observa que ela está cheia de pontinhos de ferrugem, né? Então isso daqui a alguns dias ele vai desfolhar. E a soja ela ainda não acabou o ciclo, né? Então ela ainda está aqui numa meia grana, né? Ela tem 50% ainda para encher e ela precisa dessas folhas para continuar a fazer o enchimento, né? Então ele pode ter redução de produtividade numa situação dessa. É uma situação bastante crítica, né? Porque o produtor às vezes olha a lavoura lá, está inteirinha verde, né? Mas a hora que você olha contra a luz, as folhas, elas estão cheias de ferrugem, né? E por que chegou nesse ponto? Às vezes o fungicida que foi aplicado era menos eficiente, essa é uma região que não tinha ocorrência de ferrugem, né? Então a gente veio de 2 anos mais seco, onde a ferrugem foi bem tranquila. E esse ano ela está bastante severa, né? Então ela está bem espalhada, entrando numa soja mais nova, né? Que é a situação mais complicada para fazer o manejo dessa doença, né? Que prevenção ele tinha que ter feito para não deixar chegar nesse ponto? Produtos mais eficientes, né? Mas como era uma região que não tinha histórico de ferrugem, né? Eles resolveram fazer alguns produtos que fossem mais para manchas, né? Foliares, né? E a ferrugem agora entrou bastante forte. Então agora eles estão correndo muito atrás de produtos curativos, né? Então a gente vê vários produtores aplicando porque estão vendo a ferrugem na lavoura, né? Procurando fungicidas curativos. Eles não têm uma alta eficiência de funcionar de forma curativa, né? Mas eles estão tentando segurar o máximo possível as folhas para acabar o enchimento de grãos. Cláudia, nós estamos tendo um período de muitas precipitações. E aí? Esse é outro problema, né? Porque quando você tem muita chuva, é difícil para o produtor entrar aplicando também, né? Então eles acabam entrando aplicando com avião, né? Muitos produtos acabam sendo lavados com chuva, né? Esse é outro fator que dificulta bastante. Por isso que para a ferrugem, quando você tem essas previsões de chuvas mais frequentes, é importante você proteger a soja, porque os momentos de entrada também não vão ser tão... A gente não vai ter grandes oportunidades para entrar com a aplicação, né? Então é importante a soja sempre estar protegida para a ferrugem. Tem uma previsão de quebra de safra com a ferrugem? Como ela entrou mais tarde, né, a gente espera, assim, a gente vê alguns produtores relatando que estão perdendo controle, né, mas ela está entrando de forma tardia. A ferrugem, quanto mais cedo ela entra, maior o potencial de dano dela. Então, o problema nem é essa soja que está enchendo, o problema são as lavouras ao lado, que ainda estão mais atrasadas, que foram semeadas em novembro, que vão começar o enchimento de grãos. Essas áreas têm que ser muito bem protegidas, com produtos altamente eficientes, para tentar segurar a doença, né, porque é uma doença bem difícil de controlar. Tem previsão de controle, de acharmos alguma soja que de fato resista à ferrugem? A gente já tem cultivares com gene de resistência, né? Então tem vários programas de melhoramento que têm esses materiais, mas às vezes eles não são tão produtivos como o material sem o gene de resistência e o produtor acaba optando por outras cultivares, né? Porque os anos anteriores a gente não estava tendo tanta ferrugem também. Mas existem algumas cultivares que podem ajudar bastante no manejo, né? Então, se o produtor começar a adotar materiais com gene de resistência, ele pode ter um manejo melhor da situação, né? Mas muitas vezes ele escolhe o material pela produtividade, né? Então, não são os materiais que têm resistência. Que orientação você daria hoje para um produtor, então, que está com a soja lá na lavoura e que está suscetível à ferrugem? Então, ele tem que levar esse controle até o final do enchimento do grãos, né? Então, ele não pode descuidar, porque a ferrugem ela desfolha bastante rápido, né? É uma doença muito severa. E ela vai reduzir produtividade mesmo entrando no enchimento. Então ele tem que levar o residual de controle até o final do R6, aí, chegando no R7, né, para a soja não perder produtividade por causa da ferrugem, né. E se ele tiver com lavoura mais atrasada, ele tem que começar a adotar os produtos mais eficientes para tentar proteger, porque a quantidade de esporo agora vai aumentar bastante das áreas colhidas, né. E essas áreas mais atrasadas são as áreas que vão mais sofrer com a ferrugem. E essas orientações ele tem com o seu técnico? Sim, sim. A gente tem as circulares com a eficiência dos fungicidas, né? Então ele passa a optar então por produtos mais eficientes agora, sempre em mistura com multissítio, né? E não abrir muito intervalo de aplicação, ainda mais com essas chuvas mais frequentes, né?
Então, segurar esses intervalos aí no máximo 15 dias, né? Reaplicar, mantendo a soja protegida até o final do enchimento de grãos. E monitorar a lavoura? Monitorar a lavoura, né? Às vezes ele olha lá de fora, a soja está verde, né? Ele tem que coletar essas folhas e sempre observar contra a luz os pontinhos. E se ele ficar na dúvida, levar numa cooperativa, levar para um agrônomo, para saber se é ferrugem. E se ela entrou na lavoura, né? Existem alguns produtos, são poucos produtos com ação curativa, né? Ele tem que fazer a aplicação desses produtos para tentar segurar um pouco a doença. Uma doença traiçoeira? Uma doença bastante traiçoeira que vinha sob controle, né? Porque o problema esse ano é que assim, o ciclo aumentou muito, né? Então a soja já era para estar saindo do campo, né? Então a gente está com muita lavoura ainda no campo e com isso os esporos estão chegando bastante rápido e infectando. O clima está muito favorável também para a ferrugem esse ano. Dá para tirar alguma lição dessa safra? Que não dá para descuidar, né? Então a gente às vezes tem um ano mais tranquilo, daí dá uma relaxada na ferrugem, né? Mas a hora que ela vem, ela lembra que ela é a doença mais severa da soja, né? Então o produtor tem que cuidar. O ano está muito bom para a soja, né? Mas ele não pode perder a soja para a doença. RIC Rural, no momento da safra de verão 2022-2023. E agora, coisas da roça. O quadro Coisas da Roça de hoje começa com as imagens que o Irineu Biava nos enviou. As fotos são do entardecer em Praia Grande, litoral de São Paulo. Já a Juírce nos contou que é muito fã do programa e registrou os momentos da mãe dela, Dona Zoe, na chácara da família. O Rafael Deneca, de Curitiba, nos enviou o vídeo com o pé de mimosa, cheio de limão siciliano e laranja lima da Persa, e disse que intriga todos que vão visitar a mãe dele. Já a Valdenice de São José dos Pinhais fotografou especialmente para o quadro Coisas da Roça as bananeiras que cultiva no quintal da casa dela. O Adenilson Soares de Lima, que também nos disse que é fã do programa, disse que é apaixonado por orquídeas e nos enviou as imagens das que ele cuida com tanto carinho em sua casa, na cidade de Maringá. O casal John e Jane de Toledo também enviou pra gente a imagem do cacho de bananas das bananeiras do quintal da família. O Edson Garuti, de Sarandi, também disse que é apaixonado por flores. Olha só o jardim da casa dele, tem até samambaia. Hoje o quadro está bem florido, hein? Roseli de Piraquara também nos enviou as imagens de suas orquídeas. O Milton e a Débora Bonifácio nos enviaram a imagem da primeira colheita na chácara da família, na zona rural de Cianorte. Já o Edison de Piraquara enviou para o quadro Coisas da Roça as imagens das plantas da propriedade dele, e pelo jeito são cuidadas com muito carinho. A Maria Edir Santos também enviou as imagens das flores do quintal da casa dela, que fica lá em Astorga. E para finalizar, não é história de pescador, hein? Quem nos enviou a foto foi a Giovana de Souza de Araucária. E essa segurando esse peixão é a irmã dela. Participe do Coisas da Roça você também. Registre um momento bacana da área rural ou de uma imagem que você acha bonita e mande a sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é 44 99855 8787. Gente, e lembra de fazer o registro com o celular deitado, viu? Na horizontal. Estamos te esperando, não fique de fora do Coisas da Roça, não. E vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno, R$ 7,10 o quilo, média estadual. Vaca gorda, R$ 245 a arroba. E o boi gordo, com tendência de queda nas cotações, R$ 270 a arroba, também média estadual. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com a receita das fatias húngaras. E agora, sabor da terra. Gente, olha, mais uma receita especial nesse domingo. Eu tô aqui com a Dona Inês, ela é aqui de Maringá e vai preparar pra gente uma massa de pão que você pode fazer doce ou salgada. Hoje, o nosso pão vai ser o pão doce. Nós vamos fazer a fatias húngaras, né? É, fatias húngaras. Que todo mundo gosta, né? A massa é uma delícia, é uma massa bem fofinha, macia, eu já experimentei. E agora a gente vai te ensinar a fazer passo a passo. Então, a gente coloca metade de água e metade de leite, né? Aqui tem quanto?
500 ml. Tá, é morno, né? Aham. E 1,5 colher de fermento. Fermento químico, gente, ó. Põe para dissolver. 1,5 colher. Dá uma mexidinha. Depois a gente coloca 2 ovos. 2 ovos inteiros. Meio copo americano de óleo. Meio copo. E 1 colher bem cheia de manteiga. De margarina. Ou margarina. 1 colher rasa de sal. O açúcar. Quantas colheres? 4 colheres. 4 colheres de sopa de açúcar. E vamos colocando aos poucos, né? Até dar o ponto. O trigo até dar o ponto. Uhum. Agora é mão na massa. Ó, o ponto da massa é esse. Agora a gente vai deixar descansar por 30 minutos. Daí a gente vai cilindrar. Bom, dona Inês, depois de 30 minutos a massa já cresceu, né? Uhum. É nesse ponto aqui. Depois a gente agora vai cilindrar, né? Eu peguei 1 xícara de açúcar e 2 colheres de margarina, né? Eu vou fazer uma pastinha, daí vou passar lá na massa. Esticada, né? Daí eu jogo o coco, enrolo e fatia. Agora a gente vai jogar um coco. Coco ralado seco. Agora a gente vai enrolar. Agora a gente vai cortar todas elas. A flor montada com óleo, né? Agora a gente vai colocar elas aqui para crescer um pouco, depois a gente coloca para assar. E deixa um espaço porque ela vai crescer, então. Vai, cresce um pouco. E quanto tempo? É muito tempo que tem que deixar? Crescendo? Depende. Dia quente? Hoje vai ser rápido, né? Que tá quente. Bom, gente, ó, as fatias húngaras já cresceram, né? Bem rapidinho, né? Uhum. Agora a gente vai pegar uma gema. Uma gema de ovo. Umas 2 colherinhas de leite. 2 colheres de leite, mexer bem. A gente pincela. Pincelar por cima. Uhum. Bom, a gente já ligou o forno, né? Uhum. Pra pré-aquecer. E vai assar ela em quantos graus, mais ou menos? Uns 200, 180. E quanto tempo de forno? Depende, uns 20 minutos. Agora a gente vai jogar um leite condensado e dar uma pinceladinha aqui, espalhadinha. E daí a gente coloca o coco. Agora a gente vai espalhar o coco. Bom, gente, estamos aqui preparados para experimentar essa delícia aqui que a dona Inês fez pra gente, ó, fatias húngaras. Olha só, vocês me imaginam o cheiro que tá nessa cozinha, gente? Olha que coisa linda e a delícia que deve estar isso aqui. Vamos experimentar.
quentinho. Eu adoro pão quente. Bom. Muito bom. Gente, uma delícia. Olha que bonito que fica, né? E muito saboroso. O pessoal gosta, né, de fatias húngaras, né? Faço quase toda semana. O pessoal da senhora também gosta. Dona Inês, mais uma vez, obrigada. Obrigada por ter recebido a gente aqui. Eu que agradeço. Parabéns, que mão, hein, para fazer os quitutes, que delícia. Obrigada. Gente, ó, espero que você de casa também tenha gostado. Eu adorei. Essa receita, Rose, que delícia. Gente, o cheiro desse pãozinho assando. Molhadinho. Muito boa. Muito bom. As receitas e as reportagens mostradas no programa desse domingo você encontra no nosso canal no YouTube, youtube.com/RicRural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E você que acompanha o Rick Rural no YouTube pode nos seguir também no nosso Instagram, Sérgio e Rose. E no Instagram do Rick Rural você acompanha notícias do agro e mais sobre o programa. Segue a gente lá também no @Rick Rural. Bom, e antes de terminar o Rick Rural de hoje, vamos lembrar, você produtor ou indústria que tiver interesse em participar do Prêmio Queijos do Paraná, tem até o dia 1º de março para se inscrever no site do Sistema FAEP Senar Paraná. O site é www.sistemafaep.org.br. Essa é uma grande oportunidade para valorizar o produto e quem produz queijo no estado que a cada dia tem conquistado espaço nas mesas dos consumidores. Queijos deliciosos que nós provamos, né, Rose? Muito bom mesmo. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa domingo que vem. E antes de terminar, Rose, um abraço para a dona Zita, lá de Curitiba, que acompanha a gente todos os domingos. Um abração, viu? Um abração, dona Zita. A todos uma boa semana de trabalho aí no campo e até o próximo programa, domingo que vem. Até lá, gente. Tchau, gente.